obrigado aí, Diego, pela participação. Hoje não tem erro. Aguinaldo 58. Vamos lá. Depois Caio Vinícius. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa aí hoje também? Sexta-feira. Boa noite. E a gente aqui, né? Então vamos ver o pessoal fazer essa live aí sobre assuntos diversos aí. E depois eu vou estar disponibilizando no meu canal, né? No canal MIB Axis Oliveira, eu vou estar disponibilizando essa live. Eu vou estar gravando todas as lives e passando para lá, né? Tem gente, o pessoal prefere, eu fiz uma votação hoje no meu canal e o pessoal, a grande maioria, prefere assistir as lives no YouTube, né? Então é legal que daí a gente acaba movimentando aí as duas plataformas, eu acho interessante. Eduardo Pereira, boa noite. Então vamos ver. Everson, atleta, Men's Physique aí do Classic Physique também, né? Dos bons aí. Muito obrigado aí pela presença. Essas lives aí, ontem apareceram muitos atletas aí, muitos ótimos atletas aí na live de ontem. Para quem quiser conferir, tá lá no meu canal. Tratamos aí de diversos assuntos aí na live de ontem. Falamos um pouco aí de dicas de queima para perda de gordura, né? Dúvidas muito frequentes aí, muito comuns, dúvidas já até clássicas, né? Que o pessoal tem aí referência a queima, a perda de gordura. Foi falar também, eu falei bastante ontem sobre limite natural. Aí eu vou ver depois, né, como que a gente vai trabalhar essas lives aí, fazer alguma coisa assim de todas as uma vez por semana aí, por aí. Vamos ver, né, como que vai saindo aí, mas de um jeito ou de outro sempre vai ter alguma coisa aí. Eu gosto de fazer lives também, né? É bom que a gente acaba esclarecendo algumas dúvidas aí que o pessoal tem bastante e às vezes nos vídeos acaba não dando tempo de falar tudo nos vídeos do canal. Então vamos lá. Vou aqui começar aqui com as perguntas aqui do Instagram, do que chegaram aqui pelo canal, né? Pelo canal no YouTube. Então vou estar respondendo aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo, beleza. W. Falei certo? Boa noite, muito obrigado aí pela presença. Então vamos lá. Responder. Ó o avião aí, ó. Até de noite, não tem. O canal já ficou conhecido por causa dos aviões, né? Agora tá ficando conhecido os aviões e agora na live também, né? Os aviões nunca param. Gizer. Adriano, o Gizer tava aí ontem na live. Marcelo Pedroso MP. Então vamos lá. Primeira pergunta. Luciano PH. Queria saber se você já usou a Aerolin como termogênico. Se sim, como você usou e quais são os que você gosta. Então, respondendo aí a primeira pergunta, eu nunca fiz a utilização de Aerolin. Eu nunca fiz a utilização de Aerolin, não tenho aí muito para falar sobre isso, mas quais são os que você gosta? Termogênicos, né? Vamos falar um pouco sobre termogênicos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir deixando aqui que nós vamos organizando aí, vamos fazer uma live legal aí. Então, falando sobre termogênicos, eu já fiz a utilização de vários termogênicos, né? Principalmente depois que eu comecei a competir. Quando eu não era atleta, eu não via muita necessidade de estar usando termotivo, um BF aí controlado, né? Um BF aí relativamente baixo para uma pessoa assim que tinha um físico normal, assim, na rua, né? Que não era um físico de competição, então eu nunca me preocupei muito com essas questões de termogênico, né? Coisas de nem mal fazer, tinha uma alimentação ali razoável, né? Não tinha uma dieta ali acertada ali, né? Durante 11 anos eu treinei dessa forma.
comendo ali, tentando melhorar assim, ao máximo que eu podia, mas muito longe de uma dieta mesmo, de nível de atleta, né? Depois que eu aprendi, né, a fazer uma dieta de nível de atleta. Então, me tornei um atleta, tá? Indo para sétima temporada. Então, a partir daí que eu comecei a conhecer mais sobre essas questões do termogênico. Adriano, físico, classe. Essas suas perguntas aí todas vão estar respondidas na série GH, Hormônio do Crescimento, com o atleta Felipe Cardoso. Nós falamos aí muito sobre isso aí que você está perguntando sobre GH, tomar horários, meios, né? Não existe muito essa questão de certo e errado, então existem estratégias. Então, muito mais detalhado vai estar isso na série Hormônios do Crescimento, junto com o atleta Felipe Cardoso. Então, em breve lá no canal do YouTube. Então, essa questão dos termogênicos, eu fiz a utilização aí de algumas substâncias que são utilizadas como termogênico, e porém, esses gênicos, Vitor aí, Vitor do Jiu-Jitsu, então, essa questão aí dos termogênicos, eu já fiz a utilização de termogênicos à base de joimbina, termogênicos à base de efedrina, já usei a própria efedrina mesmo, né, que é o Franol, conhecido aí como do farmacêutico Franol. Não sei ainda se ele está sendo comercializado, né? Ele teve algumas interrupções. Então, o Franol é efedrina, né, no caso. Esses estimulantes, né, e clenbuterol também. Já fiz a utilização de clenbuterol. Mas, e café. Valeu, obrigado, Vitor. Então, muito obrigado. Então, essa questão dos estimulantes, pessoal, isso aí é algo assim que eu vejo que o pessoal se excede muito nessa questão dos estimulantes, né? Geralmente o pessoal que não é do meio competitivo. Por quê? O estimulante seria uma cartada ali para você estar jogando muito lá na frente, depois que você já fez ali, já teve um tempo de dieta, já tem um tempo ali com a dieta ajustada. Não é uma coisa, essa brincadeira, essa farra do boi aí que o pessoal pensa que são os estimulantes. Os estimulantes são coisas perigosas. Ele, dependendo da substância, ele for muito pesada, ela atrapalha muito ali o funcionamento do seu corpo. Hoje eu, particularmente, honestamente falando para vocês, eu não indico nem para atletas, né? Vou falar no meu caso, por que eu não gosto de estimulantes. Eu odeio esses tipos de estimulantes, principalmente esses estimulantes que são ligados à questão da lipólise. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aí uma série às vezes, no caso de um atleta ali, isso ainda numa fase avançada de preparação, quando a dieta já não está fazendo mais muito efeito, quando a dieta já deu aquela estagnada, aí você vai jogando algumas cartas. Mas assim, se você não vai competir, não acho nem muito interessante, porque tem muita coisa para você fazer e você já fica em forma sem precisar de estimulante. Então, Gilzer, muito obrigado, Gilzer, valeu, muito obrigado mesmo pela força. Então, essa questão dos estimulantes, eu vejo aí gente que nem uma dieta faz, a pessoa está comendo de tudo, come um monte de tranqueira, e a pessoa já entra ali, vou começar a treinar, pum, já entra com estimulante fortíssimo. Então, principalmente esses estimulantes à base de... esses estimulantes gringos, né, à base de ioimbina, de efedrina principalmente, e tem alguns que tem até os dois combinados, alguns estimulantes gringos aí tem até os dois ao mesmo tempo. Pessoas assim que nem fazem dieta ali, utilizando dosagens altíssimas de clenbuterol. Só para vocês terem noção, pessoal, tem atletas que não usam. Gregory, valeu Gregory, muito obrigado aí, grande atleta Gregory, dei uma olhada nele no Instagram aí, monstro. Então, tem grandes atletas aí, Joelma, tem atletas aí que não utilizam clenbuterol, né? Vocês assistiram o vídeo aí do Amin Live, quem não assistiu o vídeo do Amin, ele fala
eu fiz um vídeo, eu enviei uma pergunta para o canal dele, falando o que ele achava de clenbuterol. Ele e o Leo, que é o parceiro dele de treino, né? Que é especializado aí nessa questão de saúde e longevidade. Então eles têm visões diferentes. A minha lá é sempre ali pelo lado do fisiculturismo, né? Aquela visão coach, bodybuilding normal, e o Leo, visão da saúde. Os dois agora tem 2 canais. Então, eu mandei a pergunta para eles o que estava do clenbuterol e se o clenbuterol ele ocasionava emissão de líquido e se ele tiraria faltando ali alguns dias, na finalização, quantos dias ele tiraria antes de uma competição. Foram 7 minutos ali de esporro total ali em cima do osso. Então você vê, caras que já treinaram atletas de altíssimo nível, né? Caras que já treinaram atletas de altíssimo nível e eles abominam o clenbuterol. Eles dão ali 1001 razões ali para você não estar utilizando. Então eu vejo pessoas ali que nenhuma dieta não faz, come qualquer coisa e usa o clenbuterol e continua com a vida normal, com a rotina normal, com a alimentação do jeito que ia. Então isso são colaterais pesados, pessoal. Então as pessoas ali, tem muita gente ali que não tem noção das coisas que estão mexendo ali. Uma coisa legal ali que o pessoal pode estar usando ali, que já dá um efeito legal, um café ali, dependendo até da cápsula de cafeína, da concentração, tem pessoas que têm uma sensibilidade grande, aquilo ali já vai causar até algum efeitozinho lateral, até indesejado, pode ser em algumas pessoas. Vocês imaginem ali uma cápsula com uma pancada de cafeína, uma pancada de uma pancada de efedrina. Então, isso aí ocasiona sérios problemas, né? Sérios efeitos colaterais. Agora eu vou falar de mim particularmente, eu não gosto de estimulantes e a cada ano que passa eu venho reduzindo ali, já usei muito, mas isso aí me traz um problema muito grande ali em preparar competições. Então, olha, tá vendo ali, ó? O Gregory também não gosta de clenbuterol. Então o que acontece? Eu não gosto de clenbuterol, mas eu acho que a efedrina ainda, aquela efedrina mesmo de farmácia, o Franol, aquilo ali bate ali de um jeito que é complicado. Essa questão dos receptores com clenbuterol, eu acredito que isso não tem base científica, isso não tem nenhuma comprovação científica. Isso eu acredito que seja uma teoria underground, porque até o estudo sobre isso seria complicado, fazer um estudo sobre isso, né? Pois éticas, né? Conselhos de medicina, essas coisas, porque o clenbuterol, para começar assim, falando de Brasil, ele já é um medicamento voltado a medicina, a veterinária, né? Então, já fica esse negócio de que atrapalha os receptores, isso aí, eu sei de onde vocês assistiram isso, eu também assisti o vídeo falando disso, né, do Pinduca. Eu não sei, essas teorias underground, sabe, né? Pode ser que tenha um fundo de verdade, sim, pode ser que seja alguma coisa que, eu não sei, essa questão dos receptores, eu não sei, eu não tenho não tinha nenhum material ali comprovando ali isso aí científico, mas que não precisa nem de muito. Existem muitas coisas, o Amialá, ele compara o clenbuterol com anfetamina, com metanfetamina. Tem vários tipos de substâncias ali, de narcóticos, que se você fizer a utilização, você também vai secar. Então, não justifica você ficar usando... Boa noite, Igor. Não justifica você ficar usando isso tudo para secar, tudo para um resultado, porque você vai acabar usando muita coisa, até entrando no meio do narcótico até. Então, vamos falar ali por que eu não gosto de determinados estimulantes. Começando pela efedrina. A efedrina, ela ali causa ali como se fosse uma reação em cadeia ali, né? No meu caso, eu não gosto de nada que me deixe muito acelerado. Porque para vocês terem uma noção, quando eu comecei uma preparação, eu evito até ali, durante o ano, ficar utilizando ali, nem que seja estimulantes ali muito fracos, como um simples café. Eu gosto de tirar tudo isso, para quando eu for começar uma dieta, eu primeiro trabalhar ali começar ali com coisas
mais fracas, né? Com coisas mais fracas, para estar depois ali subindo ali alguma coisa. Mas esse ano eu pretendo, se eu fizer alguma preparação esse ano, tudo der certo, eu pretendo utilizar sim, acho que acredito que nada além do que a cafeína. Os AES, eles já fazem ali um trabalho interessante ali na questão testosterona, já tem o hormônio do crescimento, isso já faz um papel muito bom em relação à lipólise, né? E nós vemos aí em muitas competições que pelo menos que eu vi muita coisa esse ano passado, que não é o caso ali de... O Gregory pode falar aqui pra gente, em relação à definição, dependendo da categoria, você, às vezes é até besteira você querer chegar ali no talo seco pra caramba, porque vai perder volume e pode ser até algo negativo numa competição, né? Dependendo da federação você vai competir. Então a questão do estimulante, ele me causa ansiedade. Quando eu comecei a competir, que eu fazia dietas ali, né, para competição, chegava ali um momento da dieta que eu comecei a ter muita ansiedade. Eu comecei a achar que aquilo era relacionado à competição. Falei, acho que eu tô ansioso desse jeito, porque acho que é por causa da competição e tal, eu devo estar nervoso por causa da competição. Aí chegava no dia do campeonato, eu posava tranquilo, sem problema nenhum, não ficava nem um pouco nervoso. Então, eu falei, nossa, mas por que será que eu fico com esse... Depois a gente entende que no caso ali, essa ansiedade vem do estimulante. Depois que eu reduzi ali, que eu reduzi muito, que eu cortei a utilização de alguns estimulantes, eu comecei a ficar muito mais tranquilo, porque essa ansiedade atrapalha horários de descanso de sono. Krypton pro PC, beleza? Muito obrigado pela presença. Então essa questão, o estimulante, ele me atrapalha ali na questão do sono. E todo atleta, se você já está fazendo dieta, se você tiver o seu sono prejudicado, isso vai começar ali, um atrás do outro ali, noites de sono mal dormida, vai acabar ali caindo em cima ali do seu rendimento do treino. Caindo o rendimento do treino, você já não vai treinar mais tão forte, você já vai não ter uma queima de gordura ali, pelo treino tão efetiva como poderia. Então você vai gerando uma série de problemas ali, uma bola de neve. Se eu já utilizei queijo cottage na dieta, porque muitos bodybuilders... Olha, eu vou te falar que queijo cottage nunca utilizei não, até por causa do custo. Eu acho que é um pouco caro, né? Eu vejo que em algumas dietas mais usadas aí, o pessoal faz a utilização aí de queijo cottage, mas... Nunca utilizei. Assim, mas eu vou te falar que entre os meus amigos fisiculturistas aí, Felipe Moura, a gente precisa gravar mais coisas aí no canal da Krypton. Então, na questão do que... tem muitos alimentos aí que alguns fisiculturistas usam, que eu particularmente, meus amigos, assim, em dietas, a maioria dos meus amigos ali, o pessoal mais underground ali, o pessoal das federações, eu não conheço... Pode até ter, né? Eu posso até ter, mas eu não tenho muito... O pessoal não é muito de usar essas coisas de queijo cottage, esses negócios não, até pelo custo, né? Tem coisa mais... Podemos, assim, estar otimizando aí, direcionando esse dinheiro para outras coisas, né? Para outros alimentos até. Então, queijo cottage, aspargos, aqui na feira perto de casa não tem aspargos. Então, às vezes o pessoal copia modelos ali de dieta de atletas gringos, só que às vezes o acesso... Então, Marcus Hull, né? Então, você vê, o cara é alemão, o cara mora na Alemanha, o cara, eventualmente, ele pode ter passado algumas tempos nos Estados Unidos, algumas coisas tem mais pelo que o pessoal ganha lá e o preço de algumas coisas é mais acessível do que aqui, de algumas coisas. Aqui no Brasil tem coisas que tem um preço legal, que é legal, e agora tem coisas que não. Por exemplo, aspargos. Veja aí na feira perto da sua casa, você mora num bairro melhorzinho, quanto que custa uma porçãozinha de aspargos. Aspargos tem vários que usam, se você for no Instagram, só que geralmente eles são americanos, né? Então é diferente o poder da moeda, do dólar, em relação ao salário que o cara ganha, salário mínimo, essas coisas, em relação, se você comparar aqui, certas coisas não compensa. Então essa questão de queijo cottage eu já vi sim em algumas dietas, não de atletas, já vi dietas de
exibicionistas mais caros, já vi algumas vezes. Então, é isso aí, pessoal. Vamos aqui entrar em mais alguma pergunta aqui então, sempre quando vocês verem algum tipo de modelo de dieta, não é às vezes porque faz bem, né? Porque faz talvez né? Lógico, é um alimento legal tudo, mas você pode ter alimentos similares ali com uma facilidade aqui no Brasil que não seja como às vezes o pessoal se baseia muito nessas questões ali dos gringos, mas às vezes é questão cultural, né? A questão do feijão. Tem muitas pessoas, muitos atletas, eles não utilizam, né? Feijão às vezes não é por causa de algum... O feijão, na verdade, ele tem uma... Procurem aí nas tabelas de calorias. O feijão, ele é um excelente alimento, todo mundo sabe. Ele é um alimento muito interessante, mas ele tem aproximadamente metade da carga glicêmica de um arroz integral. Então, para vocês verem, então ele tem a metade dos carboidratos. Então, se for pela questão dos carboidratos, você poderia estar, em vez de você 100 gramas de arroz, você poderia estar comendo um pouco mais de 200 gramas de feijão. Então, você vê que os americanos, às vezes, não tiram. Vocês já assistiram filme americano, talvez por questões culturais. Não sei se vocês já assistiram filme que o cara vê. Eu já assisti filme americano que chegava o cara e falava assim seu mexicano comedor de feijão, né? Então você vê que às vezes é uma coisa regional, né? Tipo, uma coisa que às vezes é pela cultura, né? Mas e também é difícil de estar fazendo. O bodybuilder, o fisiculturista, ele é muito com praticidade. Então você vê que é muito mais fácil você cozinhar uma batata doce, você fazer ali sei lá, quem utiliza aí macarrão integral, ou tá comendo alguma coisa assim, um inhame cozido, é muito mais fácil do que você tá preparando feijão, né? Vamos lá, vou falar mais perguntas aqui. Adriano Fisco Glass. Vamos falar, fale um pouco sobre hidratação em pré-contest. Como você usa água destilada? Em primeiro lugar, eu nunca utilizei água destilada em nenhuma das minhas preparações. Eu já participei de 9 competições, eu nunca utilizei água destilada. Isso hoje em dia já não é mais tão comum como antigamente. Esses protocolos de água destilada, existem atletas que utilizam até hoje, sim, mas é uma coisa bem old school mesmo, né? Que o pessoal utilizava. Eu já vi relatos, dizem que é legal e tudo. Respeito muito, né, a opinião dos old school, porque sempre tem, por mais que a ciência às vezes diga ao contrário, mas às vezes hoje a ciência diz uma coisa, daqui a alguns anos você vê que às vezes o old school estava certo, às vezes a ciência se corrigiu. Então eu não duvido de teorias underground de forma alguma, né? Então eu já vi muitos atletas ficarem muito bons utilizando aí essa finalização com água destilada, e já vi atletas que ficaram muito bons. Eu já fiz boas finalizações com água normal, já fiz finalizações, não é uma coisa que não é praxe no fisiculturismo isso é uma opção, é uma metodologia de trabalho, é uma finalização, né? É uma opção de finalização geralmente utilizada pelo pessoal mais antigo. Então, a questão da desidratação da semana final, isso é muito relativo, né? Depende muito do que o atleta quer, do que o atleta busca, né? Um erro que acontece, dependendo do tipo de e do momento que você faz aqui o corte ali, a restrição da água, e você está equilibrando isso com a compensação de carboidratos, com carbono. Então, às vezes, o cara tira a água e o que acontece? O estômago dele para e ele toma carboidrato para dentro. E a questão do sódio também. Cortes de sódio ali, dependendo do momento, do jeito que o cara faz, você acaba dando super errado. O cara entra ali com a barriga super dilatada, porque o estômago dele fica parado, trava o estômago. Então, eu já tive alguns problemas aí com isso também. Boninho... Agora temos aqui mais um atleta aí, pessoal, mais um grande atleta, Boninho, atleta de Pernambuco, campeão brasileiro overall, campeão sul-americano. Até brinquei hoje na foto, Boninho me vingou aí. Em 2017 eu competia na mesma categoria que ele, né? Assim, equivalente à mesma categoria. Ele não estava em 2017, eu fui lá para Bolívia, fiquei em segundo, né? Os caras aprontaram lá comigo, né? Burlaram o regulamento. Imagina que é isso, eu que agradeço. Os caras burlaram ali o regulamento, aí no outro ano foi no Brasil, aí o Boninho me vingou.
Momentos Performance. É isso aí, muito obrigado, Boninho. E é isso aí, um grande trabalho que você vem fazer, tá aí, muito consistente, aí tem um futuro muito bom pela frente. E é isso aí, espero vê-lo aí nas próximas oportunidades, aí vários no mesmo evento, se Deus quiser. Então pessoal, existem pessoas que utilizam mais água, existem pessoas que utilizam menos água ali numa semana de finalização. Isso também varia muito de pessoa para pessoa. Para vocês terem uma ideia, essas questões de finalização, a minha última competição, eu não fiz carb up, porque toda vez que eu o carb up piorava o meu físico, né? Então eu acabei optando por não fazer o carb up. E esse ano eu já saí do campeonato já pensando no outro ano, então eu já tenho uma estratégia muito interessante para a finalização desse ano, que eu vou compartilhar com vocês no canal. E esse ano eu vou falar sobre tudo que eu fiz no ano passado, porque ainda não deu tempo, né, de estar falando sobre tudo que eu fiz no ano passado. Então, voltando na questão dos estimulantes, pessoal, evitem, né, tentem trabalhar um pouco melhor a dieta, né, porque as pessoas ali, a maioria das pessoas ali que não estão no meio do fisiculturismo, o Boninho pode falar aqui, pode compartilhar aqui com a gente, falar alguma coisa sobre isso. O pessoal em geral, as pessoas elas subestimam muito o poder de uma dieta, né? Eu vejo muitas pessoas aí falando, eu vou fazer um ciclo, eu vou não sei o que, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo. Só que o cara, às vezes, ele não tem cuidado nenhum com alimentação, treino e descanso. Então isso aqui não é papo de conversinha de internet, não ajudam muito. Assim, praticamente fazem verdadeiros, fazem coisas muito boas, mas desde que você com tudo anteriormente já alinhado, né? Eu falo isso, valeu Jeff Laboratórios de Informática, parabéns aí pelo resultado. Então, beleza, Adriano? Então, o que acontece, pessoal? As pessoas, às vezes, elas partem para coisas ali que vão agredir a saúde, sendo que seria uma dietinha. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma não preciso falar nada, olha o campeão falando aí. Geralmente faz a diferença é a dieta e o treino. Porque os esteroides, pessoal, se fosse assim, todo mundo que tem dinheiro, se você tem lá 500 contos, 700 contos pra você gastar, você ia ficar bom pra caramba. Pronto, acabou. Você ia fazer um trabalho aí, você ia ficar bom e já era. Mas isso não é isso que você vê. Às vezes você vê ali garotinho ali em sua academia, e às vezes o cara tá usando um monte de coisa. Você só fica sabendo que ele tá usando porque às vezes um amigo dele te conta, porque não aparenta. Porque tudo tem que ser trabalhado em forma de conjunto, mas antes você tem que ter um trabalho de base, né? Isso aí, antes eu vi atletas falando isso que eu tô falando para vocês, aí eu ficava falando a teoria, né? Que negócio de dieta, que conversinha, que não sei o que, o negócio é veneno, não sei o que. Quando você vai entrando no meio, todo mundo faz quase tudo a mesma coisa, né? Tipo, aqui, principalmente no Brasil, todo mundo tá no barco, todo mundo tem acesso aos mesmos laboratórios, assim, não tem privilegiado. Eu achava que quando eu não competia ainda, que eu via um atleta assim de um nível ferrado aqui no Brasil, o que eu falava? Não, esse fulano aí ele deve pegar umas coisas ali da Europa, que não sei o que. Nada. Eu conheço caras, isso aí falar aqui pra vocês, contar um segredo pra vocês. Eu conheço caras ali que disputou o Mr. Universo tomando o estaninho ali da Landerlan, aqueles propionato calestreme, aquele propionato de gato antigo calestreme. O cara chegou no físico top usando isso. Então você vê, só que assim, o cara tem base, o cara tem anos de treino, o cara tem anos de base, de treino pesado, anos trabalhando ali fazendo off, fazendo pré-contest. Então, pessoal, a dieta ela tem um poder muito grande, tanto para você aumentar a sua massa magra, quanto para você secar. Então as pessoas, é muito mais fácil. Se você faz às vezes, dependendo do caso, às vezes a pessoa só precisa de uma limpada na dieta, evitar certos alimentos durante alguns meses, que a pessoa ali já vai ter às vezes o físico que ela achava que ela nunca iria ter. Então é isso que as pessoas não acreditam, né? Então às vezes você em consultoria você tem muito esse problema. O cara já vem com ideia na cabeça, eu vou fazer a consultoria com um cara lá porque eu vou pegar
um ciclo lá, o cara vai me passar, eu vou ficar top, não sei o quê. É complicado, porque não é só, primeiramente, e o que vai acontecer? Você pode estar trazendo danos para a sua saúde. É a mesma coisa com a questão dos estimulantes. Então, um estimulante que eu gosto até de fazer a utilização, que eu acho mais tranquilo, café. Um cafezinho preto ali, ó. Se você é um cara que tem uma sensibilidade, se você não toma muito café, não tem o costume de tomar doses exageradas, um pouquinho de café já vai dar um up legal para você estar treinando. E depois disso o negócio vai ficando cada vez mais pior. Então, esse excesso de estimulante, eles atrapalham o seu sono. Atrapalhando o sono, você tem aí uma avalanche, né, de efeitos colaterais. Aí que acontece aquela história. O cara vai, toma para dormir, um remédio para dormir, para combater o colateral de outra coisa, para combater o colateral de outra coisa, um remédio para ficar acordado, não sei o que. Aí depois já começa a partir para tenai, para outras coisas assim. Aí quando você vai ver, o cara vira um laboratório ambulante. Então vamos lá para a segunda. Vamos para a pergunta do Instagram aqui. Eu vou achar aqui, teve uma... Se eu não me engano, teve uma pergunta aqui no Instagram. Vamos estar... Não, uma pergunta do YouTube. Vamos responder mais uma pergunta do YouTube. Se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta aí. Vejam só, tá vendo? Vejam um relato aqui, enquanto eu vou achando aqui a pergunta, vejam um relato aqui do atleta Boninho Pereira, que foi campeão brasileiro overall e campeão sul-americano. Não é brincadeira. Pela WFF, uma federação muito boa. Graças a Deus, seu amigo também, Diogo Maia. Diogo Maia é um grande atleta de Pernambuco, muito vitorioso, já ganhou até títulos esse ano já. No máximo 3 tipos de AS e sem passar de 1 grama. Então você vê, é outro ponto que eu quero chegar esse ano. Eu quero mostrar para vocês que isso que o Boninho está falando é verdade. As pessoas às vezes imaginam ali que você tomar aquele monte de coisa. E assim, nós não estamos falando de Mr. Olímpia, nós não estamos falando de Phil Heath, nós estamos falando de Kai Greene, nós estamos falando aqui Brasil, competições de nível amador, mas de nível alto, mais aqui no Brasil e em nível amador. Estamos falando aí de bodybuilding open, 130 e poucos quilos, essas coisas. Nós estamos falando disso. Então, você vê, se até um atleta aqui no nível nacional, ele não precisa de tantas coisas, né? Porque o que conta é o trabalho de base que eu falo. Você imagina uma pessoa, como a maioria das pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir essa live, que só quer um físico de praia ali, um físico para andar na rua, um físico definido, um físico ali dos Men's Physique, dos primeiros Men's Physique ali daquela leva 2012, 2013, que os caras eram menores. Às vezes o cara só quer aquilo. Aí o cara vem com aquele negócio, não, vou fazer um ciclo monstro aqui, não sei o quê. Às vezes é para compensar a falta de disciplina, né? De falta de cabeça para fazer dieta. Então isso é um caminho perigoso, pessoal, né? O treino e a dieta, eles fazem bastante diferença aí. E as pessoas não acreditam. Isso assim. E outra coisa, quando vocês perdem gordura de uma maneira assim, simplesmente só mexendo nos alimentos, não utilizando estimulantes, o que acontece? Por exemplo, você fez dieta ali durante vários meses, aí você vai passar o Natal e o Ano Novo fora. Obviamente você vai comer algumas coisinhas ali, você vai dar uma afrouxada na dieta, você vai chegar ali. O que acontece? Você às vezes dando até uma afrouxada na dieta, seu físico ele continua bom. Agora, quanto mais recursos artificiais você vai utilizando ali no físico, quando você dá aquela... Você tira um pouco o pé do acelerador, você tem um rebote, um ganho de gordura maior, porque não é sustentável. Tudo que é químico, quanto mais química no corpo, menos sustentável é. Então, é sustentável a longo prazo. Então, assim que você cessar o uso, muita coisa ali você vai ter problema, né? Quero chegar a 100 kg seco. Qual a sua altura, Guizer? Isso aí de 100 de peso, pessoal, é peso. Assim, o pessoal brasileiro ele tem muito fetiche aí dos 100 quilos, né? A gente comenta e fala, eu tenho uns amigos que a gente em rodas ali, a gente costuma
comentar que principalmente os bodybuilders brasileiros, eles têm muito ali aquele fetiche dos 100 quilos. E as pessoas normais de academia também, né? Para vocês terem uma noção, vou dar um exemplo aqui para vocês. O atleta Grilo, que já foi meu treinador, ele já foi campeão mundial da NABA. Dificílimo ser campeão mundial da NABA. Ele foi lá para a Inglaterra, ganhou de todo mundo. E ele já é profissional da NABA, um atleta fantástico. Ele ganhou de todo mundo com 85 quilos. Ele deve ter mais ou menos 1,60 m e poucos. Ele ganhou o campeonato com 85 quilos. Ele deixou muito cara grande, acima de 100 quilos para trás. Então é a estética. Essa questão do peso, isso aí não vale muito, né? 1,81 m, 96 quilos, 15% de BF. O BF tá um pouco alto, né? Mas nada de nenhuma tragédia, né? Mas 15% de BF eu acredito que passando de 12, passando de 11 eu já considero um pouco alto. Depois fica complicado aí para você fazer trabalhos aí depois posteriores, né? 1,85 m, minha meta é 1,86 m de F, 1,86 m, minha altura, meta é 95 quilos. Então, isso depende muito de como vai ser distribuído esses 95 quilos, né? É aquele negócio, o pessoal fala, Rodrigo, F Costa, FS Costa, cheguei aos 100 quilos, tenho 1,86 m, pra mim não é nada. Depende da qualidade, isso aí depende muito da qualidade, porque essa questão ali é muito mais visual, né? Às vezes o cara, eu quero chegar a 100 quilos, às vezes o cara não treina a perna, eu quero chegar a 100 quilos, o cara não treina posterior de coxa, então às vezes eu já conheci caras ali com 100 quilos que tinham um físico horrível, né? Tinha a perna ali, que parecia uma perna de um cara normal, da cintura pra cima o cara era todo trabalhado e a perna horrível, parecia que eram duas pessoas assim, divididas na metade, entendeu? Essa questão do sangue, muitos atletas utilizam o AS, né? O AS, isso é bem utilizado aí no meio, em algumas situações. Eu já tive problema de engrossamento de sangue, isso é complicado, isso pode causar abscesso, isso aí é muito perigoso. Então, 1,86 m, é um cara alto sim, então você tem que se dedicar muito aí aos músculos grandes, né? Principalmente você pode ver, quase ninguém treina posterior de coxa como treina peito, quase ninguém treina panturrilhas como treina bíceps. Então as pessoas geralmente querem treinar muito o que fica mais visível. Então, musculação é um esporte demorado mesmo, né? Isso aí é um esporte ali de construção, é um esporte de construção. Então, isso demora mesmo. Eu achei que com 6 meses eu acho que eu fico legal, não fiquei. Com 1 ano eu acho que eu fico legal, não fiquei. Com 2 anos eu acho que eu fico legal, não fiquei. Com 3 anos, não fiquei. Com 5 anos, não fiquei. Então, realmente, você tem que ter paciência ali, mas uma hora, se você fizer as coisas do jeito certo, você vai ter um bom resultado, com certeza. Mas tem que ter paciência ali e valorizar ali. Tomo minha cerveja no final de semana, devo parar ou consigo dieta semanal corrigir isso? Eu sou totalmente contra a utilização de álcool assim, de maneira... Eu acredito que minha mentalidade é de atleta, né? Não tem como eu estar mudando isso, mas eu acredito... Cervejas, quantas cervejas, meu amigo? Me diga aí quantas cervejas você toma em média por dia no final de semana. Aí é que tá, né? Ninguém toma um copinho ou 2, né? Então tudo é questão de balanço, né? Os gringos falam muito isso, balanço, equilíbrio, né? Existem sim atletas que tomam aí. Rafael Fizik aí, grande atleta aí, muito obrigado pela presença. Então, essa questão de... Todo mundo fala esse negócio da cerveja no final de semana. Veja só, então todo mundo... Não, nunca utilizei nada para dormir, isso é coisa de drogado. O pessoal fica utilizando aí tudo dose para ir, porque eu não tenho insônia, eu não uso dosagens altas, eu não uso excesso de estimulante, hoje nem uso estimulante mais, eu não preciso de nada para dormir, eu já durmo normal, já durmo muito no normal. Olha lá, vejam, 12 latas sábado e 12 domingo. Agora você calcule isso em carboidratos, faça o cálculo e veja, e isso aí vai atrasar o lado sim, com certeza vai atrasar seu lado sim. Então, as pessoas ficam, domingo, sábado, não sei o que. Isso às vezes 2 dias você pode
Você fica enxugando o gelo, na verdade. Você faz um trabalho durante a semana, aí você vai, você melhora um pouco. Final de semana você anda para trás, vai para frente e para trás. E você acaba não saindo do lugar, né? Fora a questão de... Fora questões aí de... e fora na saúde geral, né? Álcool não faz bem pro corpo, né? Álcool é feito só para finalização. Uma vodkazinha ali para finalização, ó. Muito legal. Pode falar um pouco sobre SARMs. Nunca fiz a utilização, não conheço, não tenho propriedade para falar. É MG Muscle Grow. Não tenho propriedade para falar sobre isso, eu falo do que eu tenho conhecimento, né? Então eu vou ficar devendo essa para vocês. Você me desculpe, mas SARMs eu não tenho experiência. Se você quer informações interessantes sobre SARMs, se você tiver uma facilidade com o inglês, tem o canal do Greg do 7, que ele fala muito sobre SARMs. Então é interessante sim. Trembolona pode dar uma forte insônia durante o uso em off. Gleidson Stunt. Boa noite, Gleidson. Muito obrigado. Muito obrigado aí por sempre estar participando do canal. Trembolona pode dar uma forte insônia durante o uso. Ela pode dar sono. Se você tem sono com trembolona em off, se você fizer uma dieta para definição, você vai ter esse sono, essa insônia ali multiplicada por 5, né? Porque se você tem problemas para dormir em off que é a hora que você tem que estar dormindo melhor, né? Eu não sei se você compete, né? Então, se você está sempre em off e você tem dificuldade para dormir, então você já tem que rever aí as coisas, porque em dosagens altas você tem a questão da insônia, sim. Principalmente se você não estiver usando nada, assim, um GH, por exemplo, se você estiver usando só S numa dosagem alta, você vai ter insônia, sim. Principalmente em bolona, dá insônia, sim. Eu, por exemplo, fiz a utilização, mais pra frente eu vou estar falando no meu canal sobre os meus protocolos, né? E eu fiz a utilização ano passado em pré-contest, foram quantas semanas? Foram 8 semanas de preparação para 3 campeonatos, mais ou menos ali 8 a 10 semanas, e eu fiz a utilização de trembolona. Eu não tive nenhum efeito colateral. Nenhum tipo de efeito colateral, sono não teve problema, não tive problema de irritabilidade, não tive nada, né? Mas por quê? Porque as dosagens foram moderadas. Se você chegou a ter efeito de insônia por causa da trembolona, você tem que rever um pouco aí as dosagens, porque eu tinha efeitos de insônia. Se você usar uma dosagem moderada, você só tira o que tem de bom. As pessoas esperam às vezes sentir um colateral para achar que tá bom, mas não, você tem que tirar só o que é bom, você tem que ficar livre dos colaterais. Qual a sua opinião sobre as duas finalizações? Finalizar sem cortar água, sal e água, e finalizar cortando água e sal. Então, no caso ali, nós temos aí 2 cenários, né? Muito obrigado, Jeff. Valeu. Espero lá você no canal. Então, Rafael Fizik, minha opinião sobre as duas finalizações. Finalizar sem cortar sal e água e finalizar cortando sal e água. Eu já fiz as duas coisas, né? Inclusive, já fiz finalização até para o Mr. Universo. Para o Mr. Universo de 2017 eu não fiz nem a utilização de diurético, né? Então, e fluiu normalmente, assim. Na verdade, depende muito da categoria, né? Eu acredito que o Men's Physique, ele tem que tomar, no caso do Men's Physique, né, da sua categoria, tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da desidratação extrema, né? Dependendo da pessoa, quando desidrata. Eu, no caso, se eu fosse competir na Men's Physique, né, numa hipótese, quando eu faço a utilização do diurético, o meu rosto ele fica muito ali, fica muito chupado, fica aquele aspecto de caveira, né? E em algumas federações isso não é muito bem visto, né? Na categoria Men's Physique. Já no bodybuilding, no Classic, talvez encaixe melhor. Então, e existem pessoas ali que essa questão do sal, eu particularmente eu não gosto muito, eu não gosto de tirar o sal porque ele, no processo de finalização ali, ele pode estar atrapalhando a questão do carb up, né? De estar jogando ali, jogando glicogênio ali. Então, e a questão da água, eu já tive problemas também com excesso de água e com falta de água. A falta de água, como eu já falei aqui no começo do vídeo, dependendo do momento que você corta, do tempo que você tira, não sei se você já teve essa experiência, o estômago parar de funcionar. Então você faz o carb up, você vai comendo e você fica com o abdômen inchado. Você não consegue, principalmente quem tem problemas, já tem problemas de dilatação. Tem que tomar mais cuidado quanto a isso. Então a questão do sal também, se a pessoa vai retirar ali o sal alguns dias,
eu acho interessante que o cara tenha um volume bom, porque o sal, até o Demis, já vi ele falando isso uma vez nos vídeos com o Jordan, aqueles DVDs da Jabaculê Filmes com o Jordan, que o sal, quando o atleta tira o sal, ele vai ali murchando ali, né? Ele vai perdendo muita a hidratação muscular, aquele volume, né? Então, para algumas pessoas não é muito interessante. Hoje em dia, dependendo do campeonato, eu acho que não tem nem necessidade de tirar nem o sal nem a água, dependendo do campeonato, porque eu tô vendo aí caras entrando muito lisos no campeonato e tirando boas colocações. Então, hoje em dia aquele fullness, né, que os gringos dizem fullness, aquele aspecto cheio, ele tá bem em evidência, né? Agora você entra muito murcho, você pode dar um aspecto flat e perder colocações, como eu no Mr. Olympia do ano passado. O Mr. Olympia do ano passado eu perdi ali muito volume ali nas últimas semanas. Há 11 dias antes eu estava muito bem, poderia até ter tido uma colocação muito boa. Acabei perdendo ali na questão do volume. Jeremy Buendia é um cara abençoado da genética, com certeza. Ninguém é Mr. Olympia sem ter uma genética muito boa, meu amigo, porque para você chegar no topo do topo de qualquer categoria, não só da IFBB, chegar num topo ali da WFF, num topo da NABA, num topo da UABA, você tem que ter, que os adversários ali são cascudos, você tem que ter ali genética, você tem que ter uma genética favorável para o esporte, principalmente, não em termos, genética não é aquele cara que cresce mais, genética para mim é muito relativa à beleza do físico, a estética, qualidade das linhas, formato das musculaturas. Existem caras enormes que eles têm um desenho muscular feio, e isso chega lá no topo, isso faz a diferença. O cara pode vir a se tornar um profissional, mas quando ele chegar lá no topo, quem vai ganhar vai ser o Lee Haney, quem vai ganhar vai ser o Kevin Levrone, quem vai ganhar vai ser o Flex Wheeler, né? Vocês entenderam? O Marcos Hull não vai ganhar, o Jean-Pierre Fuchs não vai ganhar. Você tem em Buterol. Valeu, Gleison, muito obrigado. O clenbuterol se eu não fosse atleta, eu nem me meteria a usar, mas hoje em dia, mesmo sendo atleta, eu não indico e não faço mais a utilização. O negócio é pesado. Beleza, Rafael? Obrigado você pela presença. Tá. Espera só um pouquinho aqui, pessoal. Tá, peraí. Então, clenbuterol é uma coisa assim que cada ano que passa as pessoas vão pensando que não é nada, né? Que o clenbuterol é uma coisa assim que você altera muito ali a questão. Você vê que você tem batimentos cardíacos acelerados, né? Entendeu? Então isso aí não é um bom indicativo, ainda mais as pessoas utilizam antes do treino, então isso tem uma consequência, pode ter a longo prazo. Ou a minha lá no vídeo ele até fala que isso aí, tem muitas pessoas que utilizaram clenbuterol no passado que ele conhece, tem problemas hoje cardíacos. Jeff está perguntando aqui, menos peso, mais séries ou mais peso e menos séries? Isso é questão de periodização. As duas coisas são interessantes, né? Você pode estar variando, né? Mas não assim, um dia faz uma coisa, um dia faz... Não, você sempre vai ali, um período você faz uma coisa, um período você faz outra. Tudo funciona. E também você tem que ver o que você, às vezes, o que cai melhor para você. Às vezes, com muita carga, às vezes você não é um cara ali para... Você não pode se dar muito bem com cargas muito elevadas, né? Você pode ter um risco de lesão grave. Ó, o Boninho falando aqui um relato. Nunca usei clenbuterol e sempre entro bem condicionado. E eu sou testemunha disso. Já vi o Boninho pessoalmente em vários campeonatos, tanto que já ganhou vários, né? Então, você vê que um atleta de nível internacional nunca fez a utilização de clenbuterol, sempre entra bem. Parabéns para você e parabéns para o Diogo, seu treinador, por já ter essa visão aí. Já utilizei muito. Vamos lá. Rudes Pedroso. Uma pessoa que usa 4I de GH durante vários anos necessariamente terá diabetes tipo 2 no futuro? Então, isso é difícil estar prevendo. Isso é difícil de estar falando sobre isso, porque o GH sim, ele
ele tem ali a longo prazo ele pode danificar sim o pâncreas da pessoa e também tem a questão da alimentação, né? Isso aí como que esse cara aí que usou o 4i durante vários anos, como ele comia, né? Será que ele comia legal? Será que não? Fazia a refeição enfiava carboidrato simples para dentro toda hora, estimulando a insulina assim até não poder mais, várias vezes por dia. Então isso aí depende muito também da alimentação da pessoa, né? 4i, eu vou dizer para você que é uma dosagem muito boa. Aqui no Brasil, o pessoal, como eu já falei, o pessoal fala de 4i como se não fosse nada, mas é uma dosagem considerável sim, né? Isso aí com 4is, você vê a série Ciclo dos Prós, quem não assistiu ainda no meu canal. Eu já fiz um van sobre o Ronnie Coleman e sobre o Dennis Neumann. O Ronnie Coleman ali, Dennis Neumann pesando ali 107 a 113 quilos em competição, ele utilizava 4is de GH, né? Então o Ronnie Coleman, início de carreira, para mim, 1994, 95, os melhores físicos do Ronnie Coleman, 4is de GH. Então você vê, só que é GH bom, original de farmácia, né? Mas são só 4 assim, entre aspas, né? Tem muita gente que acha que 4i não é nada, então 4i é a dosagem do Ronnie Coleman no começo de carreira, já com Procard na mão. 4i é a dosagem que o Dennis Neumann usava, um dos melhores físicos de todos os tempos. O Bad Boy disse que uma vez usava 40i por dia. Eu assisti esse vídeo, 20, 30, 40. Eu precisaria muito ver qual é a marca desse produto, né? Se eu não me engano, era coisa chinesa, né? Era Kigopin, era uma coisa assim, não era aquele. Não lembro se ele falou alguma coisa sobre isso. Mas então vou ter que ver a procedência desse GH, porque 40 U's de GH, se for um GH original de farmácia, você pode considerar o cara diabético. Com metade disso, o cara já tem um potencial ali de ficar diabético ali em pouco tempo. Dependendo, principalmente se ele vai ter que fazer uma utilização de insulina, se essas dosagens forem tão altas assim, uma utilização boa de insulina. Então, é diabetes na certa. Kigtropin, então, quem já assistiu o meu vídeo no canal já viu eu fazendo um teste de Kigtropin. Eu testei aquele Kigtropin de 20 U's, assistam lá no canal para vocês verem o que aconteceu. É Kigtropin. Kigtropin, na verdade, vou explicar a história do Kigtropin para vocês, espera só um pouquinho. Não existe ergogênico melhor para secar. Todos fazem a mesma função. Eles colaboram, eles ajudam sim numa parte, mas você vai ter que fazer você vai ter que fazer ali um treino e você vai ter que fazer um treino aí e uma dieta voltada para isso. Colona acetato da Landerlan, 50 mg de anão é considerado uma dose, não é super baixa não, essa é a dose que os atletas usavam no começo dos anos 90. Isso aqui só aqui no Brasil, que é a dosagem mais com um produto bom, 50 mg de acindianão é uma dose muito boa. E depende também dos outros componentes, né? Então eu vou falar para vocês, pessoal, esse negócio de Kigtropin, isso não existe mais. Essa empresa essa suposta, quando você vê um Kigtropin hoje, ele é um GH comum da China, que é rotulado com rótulo de Kigtropin. Quando a pessoa, o importador, ele faz a compra lá na China, o chinês chega para ele e fala: você quer o rótulo de qual empresa? Qual empresa você quer que eu coloque o rótulo? Aí tem lá Kigtropin, a Haigitropin, tem várias, eles colocam o rótulo que eles quiserem lá. Então aí, o que acontece? Isso é ruim? Não. Porque pode ser de uma fonte chinesa boa, pode ser uma fonte chinesa muito boa, pode ser uma fonte chinesa mais ou menos ali subdosada e pode ser uma totalmente falsa. Então só com o exame vai dar para saber. O GH15, na verdade, meu amigo, infelizmente eu tenho que falar isso para você, era um vendedor, né? Ele não era nada de fisiculturista, de top 3. Exatamente, pessoal, Mikael. O fator determinante. Quantas pessoas não utilizam. Quanta gente já viu utilizar trembolona, usar o sandrolona e tá gordo? Né? Eu já vi gente usar GH de 2, 4 vezes por dia, 2 kits, não dá nada, nem parece que faz musculação. Então você vê, eles ajudam sim, se for produto bom, sim, na questão da lipólise, com certeza ajuda, mas não faz tudo. Ele faz
você tem que fazer as coisas de acordo com e treino, né? Você vê que eu não acho nada mais. Eu acho que a pessoa deve ficar longe disso, principalmente se ela não for competir. Você que perguntou, Jonathan, eu pergunto pra você, sua dieta, há quanto tempo ela é 100% ajustada para você estar usando clenbuterol? Você está pensando em usar clenbuterol? Então, pessoal, esse kiditropin, esse negócio de kiditropin, isso não existe. Isso você escolhe, o importador escolhe o rótulo que ele quer colocar e você a sorte se você conseguir uma coisa boa ou se você conseguir uma coisa zoada. Aquela carta na manga. Gleidson, depende da sua qualidade de pele, depende de como você vai manipular a água aí nas semanas finais, a questão do hemogenin e do dianabol, que eu falei no último vídeo sobre a Alotestin. Alotestin, hemogenin, dianabol, oxandrolona, primobolan oral, estanazolol oral, isso aí tudo cabe numa finalização e isso vai depender do jeito que você trabalha ali a questão da diurese, desidratação, finalização. Mas isso é uma carta na manga interessante, isso aí é muito usado, muito utilizado em finalizações. Pessoal, tá vendo? A gente faz um vídeo falando de clenbuterol, a gente expõe todos os problemas de clenbuterol e o pessoal continua perguntando aí tal dosagem é legal. Nenhuma dosagem de clenbuterol é legal. Isso era um mal necessário que alguns atletas fazem. Então, o Jonathan, o Boninho aqui, campeão sul-americano e brasileiro, acabou de dizer aqui na live, ele nunca usou clenbuterol. O cara já foi campeão sul-americano e campeão brasileiro overall de fisiculturismo. Então, para que um cara que às vezes só quer ter um físico legal assim, por mais que seja um físico de alto nível, mas que não seja um físico competitivo, não tem necessidade de você usar isso daí. E você consegue muito com a dieta, né? E a maioria que pergunta disso também já está usando a ESA. Então, se você fizer tudo certo, utilizando a ESA, fazendo a dieta, fazendo algum cardio, limpando bem a alimentação durante um bom tempo, isso aí já vai dar um bom resultado, né? Então, eu não conheço muitos amigos que usam, que tem um bom resultado com clenbuterol, mas o preço é caro e o cara pode pagar ali lá na frente, né? Agora eu seria muito burro de estar insistindo em clenbuterol depois de toda a explicação. Eu faço uma pergunta pro cara, um dos melhores clubes aí dos Estados Unidos, o cara me responde, fala 7 minutos de esporro ali no vídeo, uma baita, o cara muda até a feição. Quando fala de clenbuterol, o cara tá dando risada assim, o cara muda até a feição quando fala disso. Então você vê, né? Isso falando para um atleta. Você imagina, menos ainda para uma pessoa que vai, né? O dia que eu deixar de ser atleta, eu já não quero nem olhar para um negócio de clenbuterol. E quem propagou, agora eu vou contar a historinha do clenbuterol, quem não assistiu o vídeo. Quem propagou isso no fisiculturismo, clenbuterol, no Brasil ele é de uso veterinário. E o que acontece? O clenbuterol ele foi introduzido no fisiculturismo pelo Dan Duchaine. O Dan Duchaine ele foi um guru, um dos primeiros gurus aí do final ali, meados dos anos 80. Então ele fazia muita loucura e ele vendia, né? Então ele vendia por $1 cada cápsula, que nos Estados Unidos são em comprimidos. Ele vendia ele comprava por 10 centavos, vendia por $1. Ele ganhou muito dinheiro. Era efetivo para perda de gordura? Era, assim como vários outros narcóticos também são. Então vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Beleza, então é isso aí. Espero que você reflita aí sobre isso aí e sempre pense um pouco mais na saúde do que no resultado, né? Porque o resultado vem fácil, agora a saúde já é mais difícil para você recuperar. Exatamente, estando também. Estando eu já vou dizer que é um mal necessário, né? T3 e T4. Se você tiver a necessidade, realmente uma necessidade de fazer a utilização, que se o seu médico disser que você tem que fazer a utilização, é válido. Agora, você usar porque você acha que você tem... Não, de jeito nenhum. T3 e T4, isso aí pode ter até problemas cardíacos. Isso é falado no vídeo